Olá! Após Aniceto, Vicente e André Luiz repousarem durante o dia na zona rural, eles retornam à casa de Dona Isabel, onde, à noite, deverá haver uma nova reunião de assistência espiritual. E este capítulo, André Luiz denomina de Antes da Reunião. É o capítulo 43 do livro Os Mensageiros. Pois bem, André Luiz começa o capítulo assim dizendo: os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para 18 horas, e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador Aniceto, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnem almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Dona Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre atividade para o bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. É da lei, né? Afinidades entre espíritos encarnados e desencarnados acontecem, né? Espíritos encarnados levianos, sem seriedade nos trabalhos que executam, atrairá igualmente espíritos desencarnados levianos, sem nenhum compromisso com quaisquer responsabilidades nas tarefas a serem executadas. Por isso que é importante nas nossas casas espíritas, né, o trabalho com afinco, compromissado, com seriedade. Não que devemos ficar com um semblante circunspecto. A alegria de viver, o bom humor faz parte do nosso próprio espírito, mas a leviandade nas atividades ou o desrespeito não cabem nas nossas reuniões de assistência espiritual. Calara-se o bondoso amigo. André continua reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividem a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto vem em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas, ou seja, veja o trabalho que se é executado antes das nossas reuniões de assistência, né? Neste caso, Aniceto explica que de fato ocorre, né, separação para os espíritos desencarnados receberem lá o auxílio, que são acomodados dentro de grupos, né, os quais são separados por faixas fluídicas magnéticas, ok? Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil: não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo, concluiu:
Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Esse núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, sua filha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador, revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade, tudo feito com muita seriedade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembléia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte no corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a enorme surpresa. A gente ainda não se compenetrou das verdades espirituais. A nossa consciência espiritual é muito pequena, né? Nós, após o desencarne, temos tantas necessidades, pois que na vida terrena muito pouco nos ocupamos das observâncias do Evangelho de Jesus, de nos atentarmos mais à vida espiritual do que à vida material. A vida material tão necessária e importantíssima ao desenvolvimento espiritual nosso, mas ela não pode se sobrepor às nossas necessidades de espíritos imortais. Aqueles rostos, continua André, esqueléticos, causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se lhe comoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação, mas sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Dona Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Então, na residência de Dona Isabel, nós temos um núcleo de assistência espiritual a espíritos sofredores, não daqueles espíritos obsessores que perseguem muitas das vezes os nossos irmãos encarnados. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas, o quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, diz Aniceto, não concordam ainda com a realidade da morte corporal. Muitos espíritos, ao desencarnares, eles não se atentam que mudaram de padrão vibratório da vida material para a vida espiritual.
E toda essa gente, diz Aniceto, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria das doenças de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem de informações nos livros, e hoje temos muita informação na internet através do Google, estimam a longas atenções dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre estas pessoas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes de sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhe, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Aqui na Terra nós sabemos de fato, né, que muitas pessoas curtem, vamos assim dizer, a própria doença, né? É muito comum, às vezes, duas pessoas se encontrarem, uma reclamar, eu estou com uma tremenda dor de cabeça, e a outra, como que para não ficar abaixo da dor da outra, mas eu nem te conto a minha dor nas costas, né? E assim parece que nós temos prazer no sentir dor e de nos estarmos adoentados. E é esta grande realidade que aqui na Terra nós vemos e aqui relatada pelo Aniceto, né, o primoroso mentor desta operação de estadia na Terra para André Luiz e Vicente. E num gesto diferente, Aniceto, nosso instrutor considerou: demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessa circunstância, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal das nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente instrutiva e educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. E assim termina este capítulo de preparação que antecede a reunião aos olhos dos encarnados, né? Mas que o atendimento no plano espiritual já se faz em continuidade, né? E no próximo episódio, no próximo capítulo, o capítulo 44, nós vamos ver aquilo que se intitula por André Luiz como a assistência propriamente dita. Era esta o nosso estudo deste capítulo de Os Mensageiros para hoje. Fique com Deus e muito obrigado.